como que chegou em você trabalhar com filmes, né? Com a arte ali e chegar no espiritual, nos filmes com essa temática? A minha formação, inclusive, nem é de cinema inicialmente, é jornalismo, né? Então, eu jogava futebol. Eu fui jogador de futebol até uns 21, 22 anos de idade. Seriamente, fui profissional. Algum time carioca aqui? Joguei no América do Rio, depois no América de Três Rios. Eu tive um tempo do Fluminense. E aí eu fui para a Bélgica para tentar um time lá e resolvi parar. Porque aí eu já tinha feito faculdade, eu descobri que, por melhor jogador que eu fosse, não era o lugar onde eu estava. E o esporte teve um local de ensinamento muito grande na minha vida, muito grande. Tudo que eu aprendi no esporte, eu trouxe para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, etc. Mas a minha escolha de estudo foi jornalismo, que era muito bacana também. Era algo que me ampliou intelectualmente de uma forma... Você acha que te ajuda até hoje na tua profissão? Tem um jornalista em mim, ele vive em mim, ele não vai embora nunca, né? O olhar do jornalista, o olhar da tentativa da imparcialidade, o olhar da contextualização, o olhar do estudo aprofundado, isso tudo, eu acho que é o jornalista que me ajuda nessas horas, né? O olhar de pesquisador, de buscar fontes, etc., enfim. E aí, assim que eu me formei em jornalismo pela Faculdade da Cidade, no Rio de Janeiro, lá se vão 32 anos, logo depois apareceu uma oportunidade de trabalho no Departamento de Comunicação da TV Globo, ali no início dos anos 90. E foi ali que eu olhei e pensei, nossa, essas histórias que eu quero contar, que não são somente histórias do dia a dia, são histórias fictícias. São histórias que me interessam como ser humano. E aí eu comecei a perceber que profissionalmente eu poderia direcionar a minha carreira recém-começada para o lado da ficção. Então a Globo, nesse sentido, foi uma grande escola, uma tremenda escola. Interessante que você falou sobre contar a história, né? O jornalista, ele conta o fato, muitas vezes, que aconteceu ou até investigativo. E você no cinema também está contando uma história, né? Contando história. O jornalista ele vai contar o fato, né? Ele vai tentar se isentar ao máximo para contar... Nunca pensei por esse para lado. relatar esse fato. E o cinema, em audiovisual, você tem a liberdade de ir para a ficção. E eu conhecia aqueles livros da doutrina espírita, né? Os livros do André Luiz, os livros do Emmanuel. Eram livros que eu era fascinado. Alguns livros do Humberto de Campos, que contam histórias incríveis. A Dona Ivone Pereira. E aí eu acho que eu posso querer tentar contar essas histórias no cinema. Elas não existiam. Os filmes que falavam sobre espiritualidade em geral eram muito pontuais. E aí eu acho que aí foi quando eu fui descobrindo... quando você olha para trás, você vê que os pontos estão todos conectados, né? No momento que você está percorrendo, você não tem essa visão, né? Não tem essa visão. E aí eu fui desbravando os lugares e pensei, bom, eu preciso estudar isso, né? Preciso aprender. E aí foi uma época em que o cinema brasileiro estava muito ruim. Foi logo depois do governo Collor que a Embrafilme acabou e o governo sai da regulação, da fomento, etc. E aí você não conseguia estruturar uma nova política cultural. E aí logo depois nasce uma nova política cultural no governo do Fernando Henrique Cardoso, com a Lei Rouanet, logo depois a Lei Audiovisual. E eu pensando, nossa, tem um renascimento aqui. E eu fui estudar no exterior, porque eu queria um local de prática. Então, eu fui para os Estados Unidos, que era um local que você podia estudar teoria e prática. Eu fiz a Academia de Cinema, né, da New York Film Academy, fiz cursos de extensão e descobrindo que isso, inicialmente, era pelo aspecto literário. Era por escrever. E deixa eu te perguntar, quando você está aqui dentro da Globo, vendo, acho que nesse momento você já via como era feito nacionalmente, total. E você encontra uma outra realidade lá. O que você vê qual diferença, assim, tem? Não, aí na verdade era o famoso storytelling, né? A capacidade de contar história que a Globo faz e fazia de uma maneira espetacular, né? Como grande produtora de conteúdo audiovisual do Brasil durante essas décadas todas. E aí é como você adquire aquilo para você e como você começa a treinar a sua mente a contar uma história audiovisualmente. Sim.
Mas sempre inicialmente por roteiros, porque o texto é algo de comunicação muito importante para mim. Haja visto os livros que eu já escrevi e os roteiros, que foi por onde eu comecei na carreira. E aí tem sempre a necessidade de conseguir uma chance, né? E um dia eu fui para os Estados Unidos, voltei, me formei, e 2 movimentos começaram meio paralelos, que eram um encontro com jovens que estavam trabalhando numa novela chamada Malhação, que era o Luigi Baricelli, o Pablo Uranga, o Danton Mello. Não, a gente quer contar histórias no cinema também, vamos nos juntar, vamos tentar fazer coisas juntos. Logo depois a Sylvia Pfeiffer veio, enfim. E paralelo a isso, eu recebi uma chance de uma roteirista, a redatora-chefe do programa da Xuxa, a Vivian Pell, me chamou e disse assim, olha, a Marlene Matos quer voltar a fazer filmes para a Xuxa. Isso foi no ano de 96 ou 97, com o Diller Trindade. Você quer ajudar? Eu falei, lógico que eu quero ajudar. E aí eu comecei a experimentação, a gramar, que a gente chama, né? A aprender, a ralar profissionalmente com a retomada dos filmes que a Xuxa fez. Xuxa Requebra, Xuxa Popstar, Xuxa os Duendes, Xuxa os Duendes 2... Tinha o Xuxa e os Duendes 3, que infelizmente não foi feito, porque foi quando... Não chegou nem a gravar Não nada. chegou, mas a gente escreveu o roteiro. Foi quando acabou a parceria da Marlene com a Xuxa. Mas ali foi uma grande escola também para mim. Então, foi como eu começo a contar histórias no cinema assim, junto com a Vivian, que era a roteirista que me convidou. Uma chance dada pelo Diller, pela Marlene Matos e pela Xuxa, claro. E naquele momento, você já vislumbrava, assim, contar... nessa visão espiritualista ou não? Não. Ali você só queria aprender, fazer... Aprender. É prática, né? Contar histórias é algo que você aprende na prática também. Então, ali a gente queria contar aquela história da melhor forma possível. Então, um dia veio uma ideia de que, acho que foi a Xuxa e a Marlene, falou, vamos falar de duendes. E aí um duende preso na parede... Tira uma ideia daí, ou seja, assim nasceu o Xuxa e os Duendes. A Xuxa contou que tinha visto um duende e tal, e você, obviamente, está num processo de aprendizado. Claro que a gente se preocupava muito com o teor da história, claro que existia um conhecimento muito grande da minha parte, já uma preocupação muito grande do poder da comunicação, do poder de uma palavra mal colocada ou de uma palavra bem colocada. Isso tem poder. Porque esse olhar a gente vê mais atual, né? A gente às vezes vê coisa antiga que, né, dos programas, assim, fala assim, pô, não tinha um filtro tão grande, né? Mas os filmes que a gente produziu, em geral, eles tinham um olhar de dizer, olha, já tinha essa quem preocupação, é que está do outro né? lado da tela? São crianças, né? Isso. Quem que está do outro lado da tela? São pessoas em formação. Por mais que a gente estivesse fazendo, por exemplo, um romance, como foi Xuxa Popstar, que tinha clipes, né? Desfiles... seguir a linha básica ali do trabalho de contar bem a história. Era isso. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.